Fala pessoal, bem-vindos de volta. Na aula passada, vimos que o controlador conversa com os switches através da chamada Southbound API. E hoje a gente vai destravar exatamente isso, o protocolo que faz essa comunicação acontecer na prática, o OpenFlow. E as duas ferramentas que vamos usar no nosso laboratório, o OpenVSwitch, que faz o papel do switch programável, e o GNS3, o ambiente onde tudo isso vai rodar. Então, o que é esse OpenFlow? O OpenFlow é o protocolo southbound mais usado em SDN. Ele é o que permite que o controlador programe diretamente o comportamento dos switches, instalando ou removendo regras de encaminhamento sempre que for necessário. Um contextozinho rápido, mais uma curiosidade, o OpenFlow nasceu em um projeto acadêmico da Universidade de Stanford, e hoje ele é mantido pela Open Networking Foundation, a ONF. Ele foi, então, na prática, o protocolo que popularizou o conceito de SDN como a gente conhece hoje. Mas o que importa de verdade para a gente é entender o que o OpenFlow permite fazer. E para isso, precisamos entender o conceito central dele, que é o flow. Um flow, então, é um conjunto de pacotes que compartilham características em comum. Então, por exemplo, o mesmo IP de origem, o mesmo destino, a mesma porta, o mesmo protocolo, em que, então, por isso, devem receber o mesmo tratamento. O switch, então, guarda essas regras numa tabela de flows. E cada regra OpenFlow tem três partes principais. O match, que são os critérios que identificam o pacote. Então, por exemplo, IP de origem, IP de destino, uma porta, uma VLAN. A priority, que define qual regra deve prevalecer. Então, caso mais de uma regra pudesse, em teoria, ele se aplica ao mesmo pacote. E a action, o que fazer com o pacote depois que ele se casou com aquele match. Encaminhar para uma porta específica, descartar, modificar algum campo do cabeçalho também, ou até mesmo enviar o pacote de volta para o controlador para que ele decida o que fazer. E agora, como é que uma regra nova é criada? Isso vai acontecer através de uma sequência de 3 eventos que vale a pena até decorar, porque eles explicam o funcionamento do OpenFlow do início ao fim. Então presta bastante atenção. O primeiro é o Table Miss, é a entrada padrão da tabela de flows, acionada quando nenhuma regra específica bate com o pacote que chegou. Ou seja, chegou um pacote novo e o switch não sabe o que fazer com ele. Isso vai disparar o segundo evento, o Packet In. O switch encaminha esse pacote, ou parte dele, para o controlador e ele pergunta assim: o que eu faço com isso? O controlador então analisa e responde com o terceiro evento, o Flow Mod, uma mensagem que instala no switch uma nova regra para lidar com aquele tipo de pacote. A partir daí, todos os próximos pacotes daquele mesmo flow já são tratados localmente pelo switch. Então não precisa consultar o controlador de novo, o que é ótimo para a performance da nossa rede. Então, resumindo essa cadeia, chega pacote novo, dá table miss, dispara um packet in, o controlador decide e manda um flow mod. E a partir daí o switch já sabe o que fazer sozinho. E vamos falar agora da ferramenta que representa o plano de dados do nosso laboratório, o OpenVSwitch. Ele é um switch virtual multicamada, open source e compatível com o OpenFlow. O grande diferencial dele, então, frente a um switch de Linux comum, é justamente esse. Ele suporta OpenFlow. E por isso que ele pode ser controlado remotamente por um controlador SDN, que no nosso caso é o OpenDaylight. Então, três conceitos do OpenVSwitch que você vai ver direto na aula 3. A bridge, que é a instância de switch virtual criada dentro do OpenVSwitch. Então, por exemplo, uma bridge chamada BR0. E é ela que as portas são associadas. As portas são as interfaces de redes conectadas a esse bridge, por onde o tráfego entra e sai. E o DPID, ou Data Path ID, é o identificador único dessa bridge perante o controlador. É assim que o controlador consegue distinguir um switch do outro quando existem vários deles na topologia. E onde tudo isso vai rodar fisicamente? No GNS3, que é uma ferramenta que permite montar topologias de rede de forma visual, conectando dispositivos virtuais como VMs, containers, appliances, como se fossem equipamentos de verdade. Então, vale destacar que uma diferença importante aqui é simulação versus emulação. Uma simulação é um modelo matemático e estatístico de comportamento da rede. Ele não executa o software real dos dispositivos. É o caso, por exemplo, do NS3. Já uma emulação, ele executa o sistema operacional e o software real dos dispositivos, e é exatamente esse o caso do GNS3.
Isso faz o comportamento observado ficar muito mais próximo de um ambiente de produção real. Então é por isso que, aliás, que a nossa proposta usa GNS3 e não um simulador puro. Queremos ver, então, que o OpenVSwitch e o OpenDaylight rodando de verdade, não apenas modelados matematicamente. Então vamos amarrar tudo aqui, vamos prestar bastante atenção o que a gente viu hoje em uma única cadeia. O OpenFlow é o protocolo. Match, Priority e Action define como uma regra é escrita. Packet-in e FlowMod definem como o controlador e o switch se comunicam. O OpenVSwitch é onde essas regras efetivamente rodam. E o GNS3 é o ambiente onde toda essa topologia vai ser montada. Com esses dois blocos, os conceitos de SDN da aula 1 e o protocolo e as ferramentas de hoje, a gente já tem toda a nossa base teórica que a gente precisa. Então, na próxima aula, a gente sai da teoria, vai para a prática com o João Vitor. Então, a gente vai montar uma topologia no GNS3, criar a bridge no OpenVSwitch, conectar tudo ao controlador OpenDaylight e a gente te espera lá. Obrigado.